2 Coríntios 4, de 1 a 15. Lendo esse texto em casa, é um texto que nos constrange, que nos sensibiliza. Tem vários trechos do Novo Testamento, ou do Antigo, que você lê, você fala, que beleza, que texto lindo, que profundidade. Mas esse entraria talvez para uma galeria especial, não menosprezando outros. A forma como foi construído, como o apóstolo Paulo escreveu, e ele é um texto para ler, para reler, para debruçar sobre ele. Nós temos aí um texto de defesa da fé impressionante. É algo especial. Lembra que eu disse na semana passada que nessa segunda carta, Paulo vem trabalhando alguns problemas da igreja, mas ele abre uma lacuna, um espaço, onde ele deixa os problemas de lado e ele volta-se para a supremacia de Cristo. Hoje pela manhã vimos isso. O Cristo que liberta do véu. Ele falou sobre a glória dos 10 mandamentos, mas há uma glória superior que está na cruz de Cristo. Não se compara a Cristo com Moisés. Cristo é superior. Ele trabalhou isso. Vimos pela manhã que nós cristãos, sou Paulo, não preciso de cartas de recomendação. Porque eu testemunho daquele que é vivo, é fiel e dirige a minha vida, que é Cristo Jesus. Então, até 2 Coríntios 7, verso 5, ele abre esse espaço, se voltando para aquele que é tudo em sua vida, que é Jesus Cristo. Então, capítulo 3, hoje pela manhã, deixa isso bem claro, no estudo que tivemos. E agora à noite também, no capítulo 4, temos isso de uma forma ainda um pouco mais majestosa, bem especial mesmo. Eu farei a leitura da minha Bíblia, por favor acompanhe na sua Bíblia, 2 Coríntios 4, de 1 a 15. Portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não procedendo com astúcia nem distorcendo a palavra de Deus, mas pela proclamação pública da verdade, recomendando-nos a consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus deste século, Deus aí você nota com letra minúscula, cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. O nosso homem exterior, o nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Verso 13. Todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, cri, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos, igreja, é tão importante esse começo do verso 14, convicção, não há dúvida. Sabemos que aquele que ressuscitou a Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos apresentará convosco. É uma promessa aqui. Algo aqui especial. Verso 15. Pois tudo é para o vosso benefício, para que a graça multiplicada por causa de muitos faça transbordar as ações de graça para a glória de Deus. A palavra que aparece no primeiro versículo, da qual eu tenho especial consideração, a palavra misericórdia. Todos têm, né? 4:1, misericórdia. Tem aí, Brenda, na sua Bíblia? Versículo 4, 2 Coríntios 4, verso 1. A palavra misericórdia, deve aparecer aí, né?
Um ministério dado pela misericórdia de Deus. O texto está falando sobre isso. Igreja, a ideia transmitida nesse versículo é algo muito profundo. Às vezes quando nós lemos a palavra misericórdia, eu sei que às vezes eu tenho falado sobre isso. Nós olhamos talvez de uma forma meio simplista. Tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia de mim. Lemos isso de uma forma comum. Mas aqui no texto, não só nesse, mas em outros, biblicamente falando, há uma profundidade nessa palavra. Paulo, ele olha para si, o seu pecado, a sua vida, e entende que só pode ser usado por Deus por causa da misericórdia de Deus. Ele faz uma avaliação, ele passa um raio-x em sua vida, e ele sabe que ele, humanamente, ele não tem condições. Eu não posso. Por isso que eu queria que você agora vá um pouco lá para frente, 1 Timóteo 1, verso 12, carta de Paulo a Timóteo. Esse texto vai nos ajudar a entender bastante. Aliás, eu gosto muito dele. Eu até queria falar para você que quando você se sentir desanimado como cristão, ou se você enfrentar algumas dificuldades no testemunho, leia e releia e leia de novo esse texto. Faça isso, funciona. Não porque é algo místico, mas porque o texto fala de algumas coisas que nós precisamos relembrar às vezes. 1 Timóteo 1:12. Agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me no seu ministério. Quem que fortalece? Cristo. Quem considera fiel? Cristo, não ele. Mas Paulo era instruído, teve bons professores, conhecedor das leis dos judeus. Nada disso tem validade. Quem fortalece, quem considera fiel é o Senhor. E o verso 13, isso nos chama atenção. Apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor e arrogante, note a imagem que ele tem. Olha, por tudo que eu sou, os meus erros, as minhas falhas, apesar de tudo que eu tenho feito contra a igreja, perseguido pessoas, ele, porém, me concedeu o quê? Qual a palavra que aparece? Misericórdia. Pois o que fiz se devia à ignorância e à incredulidade. Vamos ler um pouco mais? E a graça de nosso Senhor transbordou com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso ele me concedeu misericórdia. Misericórdia, perdão antecipado. Já tenho explicado sobre isso, não é? Paulo, ele traz esse assunto lá na igreja de Corinto. Trabalha isso em Timóteo. Igreja, a imagem que Paulo traz a mim e a você, ele olha para si, ele fala, quem eu sou? Que miserável, podre pelo pecado. Mas os olhos não ficam só nele. Ele olha para quem? Para Cristo na cruz. E ele diz, daquela cruz sai misericórdia. Através da cruz eu tenho perdão. Através da cruz eu tenho restauração. Aqui é um homem que se levanta e serve ao Senhor não pelo que ele é, mas pelo que Cristo faz com ele. Misericórdia é isso. Eu não trabalho no reino pelo que eu sou, mas pelo que Cristo fez em mim. E ele volta para 2 Coríntios 4. Igreja, temos uma lição aqui, pensando um pouco sobre isso. Uma lição no começo desse estudo nessa noite. O fato de nós não pararmos, o fato de eu e você não desanimarmos, é que nós somos impulsionados pelo que Cristo fez por nós. Impulsionados pela obra da cruz. Às vezes, nós até podemos, isso também já tem acontecido com você, às vezes nós podemos desanimar por algum projeto que não deu certo. Na igreja, alguma atividade, enfim, desde jovens, adolescentes, senhoras, enfim, qualquer coisa. A gente pode desanimar por algum projeto que não deu certo. Algum ponto onde nós falhamos, em algum plano de trabalho para a igreja, sabe? Isso é normal, pode acontecer, e não há pecado nisso. Não há.
Tem coisas ou planos que, mesmo que bem intencionados, não dão certo. Já notaram isso? Não dão certo. E podem não dar certo por vários fatores. Inclusive alguns fatores que estão longe do nosso alcance de resolver. Nós temos que ter honestidade em relação a isso. E é interessante que mesmo quando algo não dá certo, ou que algo não dê certo, logo nós procuramos outra coisa para fazer. Novas ideias surgem. Já repararam nisso? Não deu certo alguma coisa na igreja, mas passa um tempo, você, estou com uma outra ideia. Eu posso ser útil em outra área. Eu posso fazer aquilo mais. Mas igreja, nós temos ainda um outro problema, um outro assunto a pensar sobre isso. E é sério. É quando nós desanimamos da vida cristã. É bom mesmo quando você vê que algo não dá certo, a pessoa logo pensa em outro plano. Mas a parte séria desse assunto de misericórdia é quando nós desanimamos da vida cristã. E aí nós temos um problema mais aqui de dentro do nosso coração. E algumas coisas precisam ser revisadas. Quando você se sentir desanimado do trabalho da igreja, ou até mesmo da vida espiritual, a ponto de achar que não vale a pena, olhe para 2 Coríntios 4:1 e diga em seu coração: pela misericórdia do Senhor em minha vida, eu não desanimarei e eu vou continuar. Amém, igreja? Quando você está com vontade de ficar mais em casa, quando você começar a achar muita desculpa para não trabalhar na igreja, porque somos bons nisso, não porque fulano, porque outro, porque o professor, porque o pastor, quando começa a achar muita justificativa para ficar em casa, no sofá, corre para 2 Coríntios 4:1, leia, dá uns tapas na cara e volta para a igreja. Tendo este ministério pela misericórdia que nos foi concedida, nós não desanimamos. Eu não desanimo, eu não paro, porque a razão do meu trabalho é a cruz de Cristo, é Ele. É de lá que vem a fonte. Logo, se tem gente desanimada em casa, parada, volta para a cruz. O problema é espiritual. Não é o irmãozinho da igreja, não é o projeto que não deu certo, não é aquela ideia que ninguém apoiou. Não é. O problema é espiritual. Paulo teve muita situação onde ninguém apoiou, nada deu certo, ele foi açoitado, ele foi preso, foi machucado. E muitas vezes com conspiração, injustamente. Ele diz aqui, eu não desanimo, não paro. Porque a motivação dele era real, era servir aquele que morreu por ele. Era se entregar. Era se entregar. Nos versos 2-6 que nós já lemos aqui, nós identificamos, bata os seus olhos de 2-6, nós identificamos que Paulo novamente faz menção daqueles que falsificam e distorcem a palavra. Lembra que ele já trabalhou isso lá mais no começo? A preocupação de Paulo com aqueles que distorcem a palavra de Deus ou que usavam a palavra para conseguir dinheiro. Como a gente vê hoje, tantas situações, eram os falsos mestres lá de Corinto. Está no verso 2, né? Rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, nós não distorcemos a palavra de Deus. Aqui ele faz menção para aqueles falsos mestres. Veja o verso 4. O Deus desse século cegou a mente dos incrédulos. Está se referindo a eles. Os falsos mestres de Corinto. E uma das principais evidências de que alguém não está pregando o nome de Cristo é que ele está pregando o próprio nome. Então, eu temo hoje quando alguém fala, eu vou na igreja fulano de tal. Eu vou na igreja... Não, a igreja é de Cristo. Então, há uma necessidade carnal, pecaminosa, da glória ser humana. Ávidos por essa evidência, por essa fama, por esse sucesso. No verso 4 que nós lemos, quando fala que o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, a pergunta é, quem é o Deus desse século? Aliás, quem é o Deus desse século? Alguém queria arriscar responder? Não está difícil não. Quem? Eu ouvi aí. Satanás.
E o que ele não quer? Que Deus seja glorificado em Cristo Jesus. Aliás, o verso 4 responde isso, né? O que Satanás não quer? Ele não quer a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não quer. Ele trabalha em oposição a isso. Uma outra pergunta, talvez uma terceira e dura pergunta. O que nós somos tantas vezes tentados a fazer? Às vezes até na igreja. Buscar a glória própria. Buscar a glória própria. Igreja, glória própria no reino de Deus não cabe. Não cabe. Porque quem age dessa forma é Satanás. Tirar o foco de Cristo, de Deus, do Senhor. Talvez uma oração para nós nesta noite, a gente fazer, olhando para esse texto. Você pode pensar sobre isso? Senhor, me livre de qualquer projeção pessoal. Senhor, me livre de qualquer glória própria. Que pessoas vejam Cristo através de mim para a glória de Deus. O texto está nos ensinando isso. Isso deve impactar a mim, a você. Uma segunda lição nessa noite que nós temos com os olhos aqui na palavra. Igreja, eu arriscaria dizer que nós temos nesse capítulo 4, ou precisamente nos versos 5 e 6, toda a essência da segunda carta aos Coríntios. Versos 5 e 6, vamos ler novamente. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor e a nós mesmos como vossos servos. Por causa de quem? De Jesus. Verso 6. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Igreja, a gente pode olhar para esses dois versículos e pensar o seguinte. Nós temos a insuficiência absoluta do homem, que revela a suficiência total de Deus. Essa frase do comentarista. A insuficiência total do homem revela a suficiência total de Deus. Talvez muita coisa mude se eu e você, acordando, começando o dia, se lembre, o que seria de mim se não fosse a graça do Senhor? Pessoal, que bom exercício. Está acordando, vai escovar os dentes, lavar o rosto. O que seria de mim se não fosse a graça do Senhor? E vamos pensar um pouco nesses dias tão turbulentos, dias incertos. Ou talvez alguém aqui dentro de si mesmo com tantas instabilidades, tantos escorregões na vida, eles acontecem, ou na vida cristã. Talvez nós podemos renovar algo em nossa mente. A minha insuficiência pode ser satisfeita com a suficiência de Cristo do Senhor. E mais do que pensar é buscar isso, você pode fazer nessa noite uma segunda oração, dizendo, eu preciso ser mais espiritual, mais piedoso, a ponto das pessoas verem a luz do Evangelho da glória de Cristo. Amém? É ser mais espiritual, a ponto das pessoas verem a luz do Evangelho da glória de Cristo. É isto que Satanás não quer. É isso que faz com que ele se preocupe. Que as pessoas mostrem Cristo. O verso 7, temos aí um verso muito bonito, fala sobre vasos de barro. Temos esse tesouro. Que tesouro? O Evangelho. A salvação. Cristo. Temos esse tesouro em vasos de barro. E aí tem um para quê, que indica a finalidade. Para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Naquela época, eu nem sei se só naquela época, viu, igreja? Mas naquela época, as pessoas costumavam guardar coisas valiosas em alguns objetos assim que não chamavam tanta atenção. Então tinha lá um vaso de barro meio feio, a jogar umas moedinhas lá dentro. Alguém faz isso em casa, ele não precisa contar, né? De guardar algumas coisas. Lá no sítio a gente chegava a fazer isso lá, guardava, sabe? Aí queria achar alguma correntinha, virava aquele vaso que estava lá dentro, estava escondidinho. Naquela época isso era um costume, de guardar
tesouro, coisas de mais valor em lugares que não aparentavam ter valor. Não chamava atenção pela beleza, mas lá dentro tinha algo assim de mais valor ou mais precioso. Paulo traz essa figura, ele traz essa imagem para explicar que o próprio Deus escolheu que o tesouro do Evangelho seja guardado aqui dentro. Já imaginaram que isso não foi escolha nossa? Foi escolha de Deus? Agora, irmãos, vamos avaliar. Paulo falou que era blasfemo, perseguidor e arrogante. Lá em 1 Timóteo. Ele fala, miserável homem que sou. E ele tem que lidar com essa graça do Senhor, com essa misericórdia que escolheu ele para armazenar, para guardar num vaso de barro o Evangelho. E agora você não pensa em Paulo, pensa na sua vida. Adolescente que está aqui nessa noite, jovem. As lutas que vocês têm. Adultos também. Se fosse fazer uma análise honesta de como está a vida, de como tenho caminhado e como o Evangelho chegou até vocês. Somos merecedores de portar esse Evangelho? Paulo fala, eu tenho um tesouro em vaso de barro. Eu tenho algo precioso dentro da minha vida. Não merecia misericórdia do Senhor, amor do Senhor, para que o poder seja de Deus e não nosso, o poder dele e não meu. O texto fala assim que a mensagem do Evangelho foi confiada a seres humanos frágeis. A mensagem do Evangelho foi confiada a pessoas que podem falhar. Mas o ponto que Paulo trabalha não é a fragilidade do recipiente. O ponto que Paulo trabalha não é a fragilidade do vaso de barro, mas no conteúdo, que é de valor e não pode ser calculado. Essa é a ênfase do texto. E nos versos 8 a 15, finalizando o texto dessa noite, o viver para Cristo traz sérias implicações. E fechamos a mensagem com esse raciocínio. O viver para Cristo traz sérias implicações. Veja que o verso 8 em diante. Sofremos pressões de todos os lados. Aqui está falando da vida cristã. Pessoas que vivem piedosamente em Cristo. Como ele estava sofrendo. E no verso 9 fala que ele é perseguido, mas não desamparado, abatido. Nós temos elementos de sobra que nos ensinam que a vida cristã traz implicações duras, sérias. E já tenho falado aqui até, inclusive, com os adolescentes. Viver de uma forma cristã na escola hoje piedosa vai custar risada dos outros. Vai ser ridicularizado. Vai ser colocado do lado. Ou paga-se o preço ou entra na turma. Não é algo tão simples como nós imaginamos. O viver sério para Cristo traz grandes implicações. Parece que é um convite aqui, igreja. Eu entendo isso, eu li dessa forma. Paulo faz um convite. Feche os olhos para o sofrimento do tempo presente, especialmente os sofrimentos que vêm por causa de seguir a Cristo, e abre os olhos para o verso, por exemplo, 14, 17 e 18. Vamos ler? 14. Sabemos que aquele que ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Verso 17. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, ou um peso de glória de valor eterno. 18. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis. Quais são as coisas visíveis? O sofrimento dele. As lutas. Olha, eu estou sofrendo, às vezes tentam nos desanimar, podemos ficar preocupados, pressionados, perseguidos, mas eu não estou focado nisso. Eu não coloco os meus olhos nisso, mas aonde? Não nas coisas que não visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. O meu sofrimento por causa de Cristo, ele é temporário. Ele faz essa análise. Então eu não fixo o olhar. Como se o adolescente falasse, eu não vou me desgastar por aquela colega que está rindo da minha cara. Por aquele rapaz que está instigando eu a ficar com aquela moça, ou fazer outras coisas, e eu não aceitei, estou sendo debochado,
Eu não coloco o meu olhar no deboche, eu não dou valor para isso, porque isso é temporário, vai passar. Eu olho para aquilo que é eterno. Ou adultos nas suas lutas e tentações. Acontece, igreja, que muitas vezes, ou lamentavelmente a maioria das vezes, fazemos ao contrário. Abrimos demais os olhos para o tempo da vida aqui, das consequências, pesamos o que está sendo ruim ou bom, mas nós fechamos os olhos para a eternidade com Cristo. E quando abrimos os olhos demais aqui, nós nos esgotamos, nós nos cansamos, nós ficamos ansiosos, preocupados. O descanso de Paulo está em um momento, e qual que é? Eu estou sendo açoitado, eu estou sendo perseguido, castigado, caluniado, mas eu serei apresentado na presença do Senhor. Isso basta. É isso que conta. Estou sendo maltratado de diversas formas, mas eu não coloco os olhos nessas coisas. Porque o que eu coloco os olhos é no futuro de glória na presença de Cristo. Eu serei apresentado na presença do Senhor. O que motiva os missionários que nós vimos no vídeo hoje que foi passado a estarem longe de casa, da igreja, sofrendo ameaça? O que faz eles irem lá? Essa esperança. Eu vou ser apresentado um dia na presença do Senhor. Não olho. Eu creio que é isso que motiva Claudinei e Priscila lá em Cuba. Num país com tantas necessidades. Ao ponto de ter que sair com uma sacolinha no bolso, vendo se vai achar comida naquele dia. Se vai encontrar comida. Porque não tem. Não basta nem ter dinheiro, não tem comida. Mas parece que os olhos estão colocados naquele que um dia me apresentará perante o Senhor. Eu gostaria de finalizar com 2 lições que o texto bíblico nos apresenta. 2 lições desse nosso estudo nessa noite. Primeira delas, igreja. Enquanto nós vivemos aqui, mesmo em meio aos sofrimentos, às lutas, mas principalmente por nós não abrirmos mão do Evangelho. E aliás, eu acho que a situação deve piorar um pouco. Dada essa imoralidade, esse excesso de liberdade, quebra dos padrões, aqueles crentes verdadeiros vão pagar um preço por não abrirem mão daquilo que creem. Então, essa luta por não abrir mão do Evangelho, que seja para a glória de Deus. Essa expressão, para a glória de Deus, aparece nos versos 4, 6 e 15. Isso não está de forma fortuita aí. Há um propósito. Olhe na sua Bíblia, aparece. 4, 6 e 15. Aparece a expressão, a glória de Deus. De alguma forma aparece aí. Então, uma oração para nós finalizarmos nesta noite. Senhor, livra-me do orgulho. A gente pode orar assim. Senhor, livra-me de algum título que me persegue. Sim. Achando que por ter sido graduado é alguém mais especial. Livra-me disso. Livra-me de alguma habilidade que eu tenho e que eu gosto que os outros notem. Livra-me de algum bem que eu possuo e que me consome. Livra-me de eu achar que eu sou melhor que os outros, mas que através dessas coisas eu possa glorificar a Deus em Cristo Jesus. Amém. Que eu possa, através dos meus diplomas, dos meus bens, da minha habilidade, que eu possa glorificar a Deus em Cristo Jesus. Paulo andava dessa forma. Segunda lição nessa noite. Enquanto eu ando nesse mundo, minha caminhada cristã, mesmo que os meus pés se machuquem, e mesmo que as minhas mãos fiquem cansadas, que os meus olhos estejam colocados naquele que nos ressuscitará e com Ele nos apresentará em glória. Senhor, eu não quero dar atenção para os pés machucados ou para os calos nas mãos. Mesmo que eles estejam presentes, eu quero colocar os meus olhos naquele que me apresentará em glória perante Cristo. Mais da eternidade, menos do tempo presente,
mais do céu, menos da terra, e que eu aprenda a abrir mão das coisas ou pessoas que me prendem aqui, para que vislumbre a eternidade com aquele que me amou e se entregou por mim. Amém? Que eu vislumbre a eternidade com aquele que me amou e se entregou por mim. Bom, vamos orar ao Senhor. Vamos nos colocar em oração. Talvez a nossa oração nessa noite possa ser menos chão, mais céu. Menos preocupação com as coisas daqui e mais olhar na eternidade. Eu faço uma leitura desse texto nessa noite. E Paulo trabalha isso na sua carta. Eu não estou preso nas tribulações, nas lutas, não estou preso nas dores, eu não estou preso nos açoites, eu não estou preso no que fazem contra mim. Mas eu quero prender a minha atenção naquele que me apresentará em glória perante o Senhor. Parece que é uma vida com significado aí, não é? Há uma espiritualidade especial, saudável. Por isso que esse homem, quando ele sofre, ele canta. Ele ama a igreja. Está sendo açoitado, perseguido, caluniado. Mas o seu coração está depositado na presença do Senhor. Fielmente depositado na presença do Senhor. Mais da eternidade, menos do tempo presente. Mais do céu, menos da terra. Senhor Deus, agradecemos a Tua palavra, que é Tua. Por isso é especial e é única. Não é voz humana, é a voz do Senhor. É o Teu Santo Espírito trabalhando comigo, com a igreja. E nesta noite apontando para nós. Aonde estamos tão presos? O que tanto nos segura? Dá-nos essa sensibilidade do apóstolo Paulo. Mais de Cristo, mais da eternidade, mais do céu, menos da terra, menos de nós mesmos, menos dos nossos diplomas, das nossas habilidades, dessas preocupações, e mais Cristo, mais olhos no Senhor. Fortalece-nos em santificação, em desprendimento para a glória do Teu nome. Oramos pedindo e agradecidos em nome de Cristo. Amém.